nome é Letícia, esse foi o nome que meu pai e minha mãe escolheram para mim. Eu sou a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade. E como trabalho final do meu curso de jornalismo, eu escolhi fazer um filme sobre escolhas, sobre o direito de poder escrever a nossa própria história. Eu preciso contar que se não fosse o ProUni eu não teria conseguido entrar numa universidade. E foi na faculdade que eu tomei contato com a luta das mulheres, com a necessidade de ainda ter que lutar por igualdade e respeito. Eu entendi que as mulheres têm que brigar por tudo, têm que ocupar cada espaço. E eu escolhi que esse filme vai contar um pouco da história dessas mulheres. Foi a luta dos movimentos de moradia, com a participação de muitas mulheres, como a carioca Euride Souza e a sua filha Rayane Silva, que inspirou os governos do PT a criar o Minha Casa Minha Vida. E hoje elas têm a tão sonhada casa própria. Assim como eu, a Raquel, aqui de São Paulo, vai virar jornalista por causa do ProUni. Esse programa é fruto da luta de muitas mulheres no movimento estudantil. Outra conquista nossa é o FIES, que também foi criado nos governos do PT. E olha duas futuras assistentes sociais que vão se formar graças ao financiamento estudantil. A paulista Márcia e a Cleudiana, que é lá do Maranhão. E é de lá que vem a história da Dona Maria das Neves. Ela conta que não teria como comprar os remédios para pressão, coluna e colesterol. E que isso hoje só é possível por conta do programa Farmácia Popular. A participação feminina iluminou a política e inspirou o programa Luz para Todos, que hoje melhorou a vida da gaúcha Shirley Fisher. Só com mais participação política, as mulheres vão conseguir diminuir o preconceito contra o Bolsa Família. E é esse programa que garantia que a baiana Daniela Neves pudesse criar seu filho com dignidade. Essas histórias são a prova de que a nossa participação na política dá resultados. Eu não ficava com os braços cruzados esperando que esse benefício chegasse. Eu fazia as minhas faxinas, eu corria atrás, mas ainda era pouco. E naquela data em que ele chegava, era uma data que eu não tinha, por incrível que pareça, era uma data em que meu menino não tinha uma merenda, eu não tinha uma mistura. E era um momento em que aquele pouco que nos chegava, nossa, nos trazia o alimento que eu não tinha naquele dia. Foi a pessoa que olhou por nós. Eu nunca vi isso antes. A minha mãe nunca viu isso antes. A minha mãe não teve essa oportunidade. Depois de ouvir todas essas mulheres, eu decidi tentar falar com quem fez as escolhas que criaram todas essas coisas. Eu descobri que ele vai estar na Paraíba para a inauguração das obras do Rio São Francisco. Então, eu decidi acompanhar isso de perto. Descobri no caminho para Monteiro que eu não fui a única a ter essa ideia. Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, corre lá, vai ver quem é, corre lá, vai ver quem é. Desci na estrada e caminhei 1,5 km com a multidão. No caminho, tive a oportunidade de conversar com muita gente. Vi a grandeza da obra da transposição do Rio São Francisco e até consegui falar com Lula. São José foi quem mandou esse dia de alegria. São José foi. Mas acredite, o que mais me encantou mesmo foi conversar com Dona Quitéria. Desde meus 14 anos que eu sempre fui agricultora. Eu, meus filhos, meu marido, tudo plantava conjunto. O mais velho saiu daqui chorando e dizendo: mamãe, eu vou embora dessa terra porque não tem oportunidade dessa terra para a gente sobreviver. E eu nunca vou poder ajudar vocês, que só se produz com água. Sem água não se produz nada, não. Agora surgiu uma luz. E a bênção de Deus que tocou no coração
de um bom administrador, que eu não vou citar o nome, que a gente já sabe quem foi, que desengavetou o processo que estava há anos e anos que a gente só ia falar. A gente vê na nossa terra uma água com abundância, que a gente sabe que não é uma água provisória, né? Isso dá muito orgulho na gente, né? E eu ouvi as palavras dessa pessoa. Não posso citar o nome, não? Pode. Pode? Pode. Lula lá. É uma pessoa abençoada de Deus. Voltei da Paraíba com a sensação de que um pedaço do meu coração ainda ficou por lá. E finalmente eu consegui gravar com Lula. E eu lhe perguntei sobre as escolhas que ele fez. Letícia, tudo começou com o movimento sindical e a construção do PT. O partido foi criado para que a política do nosso país deixasse de ser feita só para atender aos interesses de uma minoria privilegiada. Lutamos para que os trabalhadores ampliassem seus direitos e oportunidades. E a gente não pode esquecer que quando chegamos ao governo, nosso maior desafio era garantir que todo brasileiro pudesse fazer 3 refeições por dia. Letícia, eu sempre acreditei no povo brasileiro. Eu sei que não fizemos tudo, mas tenho muito orgulho de tudo que o PT fez pelo Brasil. Eles sempre fizeram para poucos. Nós fazemos para todos. É interessante como 2 pessoas podem usar a mesma caneta de modos completamente diferentes. A caneta de um presidente é a mesma usada por outro. O que muda é quem escreve com ela. E isso muda o que é escrito. PIB do Brasil tem maior alta em 24 ONU diz anos. que Minha Casa Minha Vida é exemplo para o mundo. 29 milhões de brasileiros entraram na classe média. Mais médicos já beneficia 33 milhões de pessoas. Era Lula cria mais empregos que governos FHC, Itamar, Collor e Sarney juntos. Temer suspende todas as novas contratações do Minha Casa Minha Vida. Governo cancela benefícios do Bolsa Família. Reforma ameaça a aposentadoria. Desemprego atinge patamar recorde. Ministro de Temer fala em pacto para barrar Lava Jato. Olha, Letícia, disseram que se tirasse o PT do governo, tudo ia melhorar, que os golpistas iam acabar com a corrupção. É uma grande mentira, porque foi no governo do PT que o país mais cresceu. E foi no nosso governo que mais se combateu a corrupção. O que eles querem com acusações falsas, mentiras, perseguição, é impedir que o Lula volte a ser presidente. O Brasil precisa de um governo eleito pelo povo para retomar o caminho da democracia, do crescimento e da justiça social. Nós sabemos qual é o caminho e já mostramos isso. O Brasil cresce quando tem mais emprego, mais salário, mais renda e as pessoas têm mais crédito para comprar o que precisam. Descobrimos e exploramos a enorme riqueza do pré-sal, dobrando a produção de petróleo no país. Criamos oportunidades para os jovens com o ProUni, o FIES e as escolas técnicas e o Pronatec. Um país que fez tudo isso em apenas 12 anos, que chegou perto de ser a 5ª economia do mundo, pode retomar o caminho do crescimento, pode fazer muito mais. Mas agora estão tratando o nosso povo como se ele fosse o responsável pelos problemas do Brasil. Aprovaram uma terceirização que tira os direitos históricos dos trabalhadores, quer dificultar a aposentadoria, congelar as verbas para a educação e a saúde e ameaça os programas sociais. Isso é uma grande injustiça. O povo não é o problema, o povo sempre foi a solução. Quanto mais gente trabalhando, gerando renda, recebendo a aposentadoria, mais a economia cresce, mais o país melhora. O povo brasileiro tem o direito de escolher o caminho que quer trilhar. Nós do PT estaremos sempre ao seu lado para construir um país melhor para todos. Presidente, eu queria te agradecer. A coisa mais preciosa que a gente tem na vida é a possibilidade de fazer escolhas. E é por isso que a gente tem que lutar, para garantir esse direito.